E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde você estiver aí nesse planetão, nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo legal aí com você? Como é que estão as coisas? Tá tudo legal mesmo com você? Como é que está a sua família? Tudo bacana? Tudo legal? Ó, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui, tá no canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, dá uma comentada aí, se você achou o vídeo legal, dá uma comentada, beleza? Ó, conversa com a gente tá sempre aqui, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, dá uma comentada, e se você quiser também dar uma ajudada também, ó, vou deixar meu Pix aqui, 988-290-767-91, beleza? Nós estamos com mais um vídeo aqui legal, a gente tá aqui arrumando aqui, a gente já vai entrar aqui, beleza, gente? Ó, então, pedido de sempre, curta o vídeo, se inscrevam no canal Paulo Dharma 1970, eu sou o Paulo, o de sempre, e estamos aqui mais uma vez pedindo a você que, ó, esteja sempre aqui conosco, beleza? Então vamos lá, obrigado, valeu! Estou aqui diante de mim, né? Nas minhas mãos aqui com a obra de um gênio, Thomas Wolfe, O Menino Perdido. Esse livro aqui, escrito por esse Thomas Wolfe, que inclusive, se vocês que gostam de literatura, vocês que mexem com literatura, às vezes fazem muita confusão com o Tom Wolfe, que escreveu O Fogueira das Vaidades, né? Mas esse aqui, o Tom Wolfe resolveu usar o pseudônimo de Tom Wolfe exatamente em homenagem ao Thomas Wolfe, que é um lendário escritor norte-americano da primeira metade do século XX. Quem gosta de literatura vai saber algumas coisas dele, porque inclusive tem até em filme, né, o inventor, se não estou enganado, o Inventor de Gênios, que era da biografia de um sujeito que era o editor de vários escritores dos anos 20 e 30, e aí nesse filme, vou deixar até o cartaz aqui, né, ó, deixar o cartazinho aqui do filme, quem tiver curiosidade de ver um pouquinho sobre esse Thomas Wolfe, vai ter nesse filme, muito bacana, que eu assisti há muito tempo. Eu tinha até, quando eu estava lendo o livro que O Menino Perdido, eu tinha até esquecido que eu, antes de ler, muitos anos antes de pegar o Thomas Wolfe e ler alguma coisa dele, eu já tinha assistido, obviamente, em filme, numa biografia. Olha que coincidência interessante. Ele nasceu em 1900, morreu em 1938, portanto morreu com 37 anos e uns quebrados, entendeu? E influenciou aí, ó, olha galera, ele era da mesma geração do Ernest Hemingway, ó, do Fitzgerald, que morreu em 1941, ele da mesma geração. Tem aí influência, vai influenciar aí o Ray Bradbury, vai influenciar a turma dos Beats, né? E tantos outros vão pegar lá o Kerouac, ele vai influenciar. É um escritor que deixou rastros. Ele era, como vou dizer assim, ele era perfeccionista. Ele deixou 2 livros, né? Que tem até anotado aqui, 2 livros que eu não sei dizer se tem em português. Esse livro aqui é de 2002. Talvez seja das primeiras vezes que se tenha publicado material dele em português. Eu não me lembro de ter olhado por aí e ter encontrei essa edição aqui de 2002, é um compilado, né, um compilado de contos. Ó, ele deixou 2 livros, Luke Homeward Angel, de 29, e o Of Time and the River, de 35. Ele deixou 2 livros, são 2 romances que ele deixou, e aí tem uma afinidade de contos. Ele me lembra, assim, eu não vou dizer que é o mesmo estilo. Eu não vou dizer que é o mesmo estilo, que são completamente diferentes. Mas o escritor do Conan, né? O escritor do Conan, ele tem essa mesma pegada. Robert Howard, o autor do Conan. Se eu tô ligando aqui o nome, se eu tô falando o nome aqui, você que tá aí não tá pegando quem é, Robert Howard é o autor, criador do Conan. Assim, que muita gente, obviamente, tem a tendência a conhecer o Conan, mas não sabe, acham que ele é da Marvel, acham que ele é dos filmes aí de Hollywood, etc. Mas ele tem um criador lá por volta de 1930, como eu já coloquei em vídeo, tem um vídeo aí do Robert Howard, eu falando das histórias. Mas é só pra... Isso também é o HP Lovecraft, mas eu não vou dizer aqui que o Lovecraft, ele
tem alguma coisa a ver com Thomas Wolfe, mas é só para situar que os primeiros 20 anos, né, os primeiros 20, 30 anos do século 20, eles têm uma profusão enorme de escritores extraordinários nesse período. Não são poucos, entendeu? Como eu falei aí, tem o Scott Fitzgerald, tem aquela turma toda da era do jazz, né, dos anos 20, e o Thomas Wolfe vai entrar exatamente nesse pedaço aí dessa história. E ele vai ser considerado um dos maiores dentre esses todos que a gente eu enumerei aqui, entendeu? E vai trazer uma influência enorme para os que vão vir, os escritores dos anos 50 dos Estados Unidos, que vão beber nessa fonte, vão dizer que exatamente esse Thomas Wolfe é o escritor, é o grande escritor da vida deles, entendeu? Você tem que é muito sólido isso, essa fama dele. O cara viveu 38 anos, ele deixou um legado enorme de muitos textos, muita coisa escrita. Ó, tem 2 livros, né, que eu não sei se foi publicado no Brasil. É o Luke Home Award Angel, de 29, e o Of Time and the River, de 35. São 2 livros. Eu não sei dizer para vocês se esses livros têm tradução para português. Não sei dizer, entendeu? Como eu disse, esse material do Thomas Wolfe me passou longe. Eu não me lembro de ter passado em alguma biblioteca ou livraria, e mesmo já conhecendo, mesmo sabendo do autor, mesmo sabendo da fama dele no passado, eu não via textos dele em português. Quando eu encontrei esse aqui numa biblioteca, encontrei esse material, eu falei, epa, esse aí é material de gênio, né? Material de clássico, material de gênio, e é um clássico, e eu tenho que ler. Cada conto desse aqui são no total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 contos que foram publicados em revista, cada um. Cada um desses contos aqui foram publicados em revista separada. Depois, aqui tem uma seleção, né? Ó, a tradução da Marilene Filinto, né? A editora Iluminuras. Desses contos aqui, todos eles foram publicados em revista e depois reunidos, né? Depois reunidos numa edição muito postumamente. Esse Menino Perdido, né? Que dá o nome, dá o título da seleção de contos aqui, é a história do menino, né? Que são divididos em 2 partes. Duas partes. Ele é o menino que é um engraxatezinho, é bem humilde, que ele fica olhando lá uma loja de doces. Fica olhando a loja de doces de um sujeito lá com uma mulher. Essa mulher, eles estão lá, eles fazem os doces mais maravilhosos, gostosos, etc. E ele tá louco, ele diz que não vai voltar lá mais, não vai fazer mais isso, não vai voltar lá para comprar mais, porque o dono da loja é um sujeito muito rude, muito rude. Mas a visão dos doces, né, na entrada, que o sujeito coloca lá os doces lá, isso desarma ele, né? Ele não vou comer, não vou fazer isso, não vou entregar o meu dinheiro contadinho, não vou contar o meu dinheiro, botar o meu dinheiro contado nas mãos desse usurário, não. Vou para outro lugar. Mas ele fica olhando aquilo, a tentação é grande. Ele vai lá, pega as moedinhas dele porque ele já tinha feito já tinha sido maltratado por esse dono da loja antes. Já tinha sido maltratado. Mas ele falou, não vou. Aí ele não resolve, vai lá. Aí o sujeito maltrata ele de novo. Porque ele tinha uns selos que ele ganhou esses selos, e ele levava esses selos e trocava por doce. Selos raros que ele ganhou. Aí o dono da loja fica suspeitando dele, achando que ele roubou esses selos em algum lugar. Porque não é possível que uma criança de 12 anos de idade, um menino de 11, 12 anos de idade, tenha selos tão valiosos. Aí ele vai trocar alguns selos por doce. E ele fica esperando o seguinte, já que os selos são valiosos, ele vai ter que me retornar, algum troco, algum dinheiro. E o dono da loja diz assim, não, você deve ter roubado esses selos em algum lugar aí, eu não vou te dar troco nenhum não, entendeu? Aí ele, por favor, eu só quero o meu troco, eu sei quanto vai dar, por favor, você poderia me dar meu troco? Não vou te dar não. Aí o menino chorando volta para casa,
Aí o pai dele lá, que é de uma loja que cuida de carros, né? Que cuida de carros. Aí o pai dele vira: o que aconteceu com você? Aí ele fala assim: não, eu não quero falar não. Aí o pai vira e fala assim: não, você vai me contar. Você vai me contar. Aí ele fala assim: eu não roubei os selos. Que selos? O pai diz, né? Que o Sr. Reed me deu quando o outro garoto estava doente e eu trabalhei lá por 3 dias. O velho Crooker pegou todos os selos. Eu contei a ele que o Sr. Reed me deu e agora ele me deve 3 selos e não acredito que não. Ele acredita que são meus. Ele não acredita que são meus. Ele disse que eu devo ter arranjado os selos em algum lugar. Groover desabafou. Os selos que Reed deu a você, hein? Disse o canteiro. O canteiro. Os selos que você ganhou. Aí o pai vai lá, vai tirar satisfação com o dono da loja. Entendeu? Você deve ao meu filho. Você pegou os selos dele. Não devolveu alguns. Agora você vai dar o troco. Entendeu? Isso é que eu acho interessante no covarde, né? O covarde, ele diante de uma criança, ele age de forma, né? Mas aí na hora que chegou o adulto lá, aí ele não, né? Aí o Crooker começou, mas foi apenas deu selos a ele. Eu apenas não sabia se aconteceu apenas que. Aí o Gant, né? Você nunca foi pai, não conhece os sentimentos de um pai, nem entende os sentimentos de uma criança. Por isso é que agiu do jeito que agiu. Mas você já tem o castigo que merece. Deus amaldiçoou você, atormentou você, fez de você o aleijado sem filhos que você é, aleijado sem filhos, miserável como você é, vai para o túmulo e logo será esquecido. Aí a mulher do tal do Crooker, né? Sempre esfregando uma mão. Não diga isso, por favor, não diga isso. O canteiro, né, pingarreou, disse: bem filho, agora não se preocupe. Aí eles entregam entregam os selos para ele, eles vão para casa. Muito bem, filho, seja um bom menino. Porque essa história ela é contada em primeira pessoa. Um indivíduo que morava né, ali naquele local, ele retorna ao local depois de um bom tempo, né? E ele fica com as lembranças exatamente do que havia ali naquele lugar, né? Entendeu? Daquele lugar, daquele povo. Ele tem essas memórias, tem essa lembrança. O Thomas Wolfe, ele tem uma escrita muito melancólica e às vezes sarcástica também. Tem um quê de melancólico, de memórias. Me lembra assim, de primeiro momento, me passou assim pela cabeça o Proust, entendeu? Me veio esse sentido proustiano, né, da memória, da recordação do passado, entendeu? Me passou isso pela cabeça. Tem aqui nesse livro tem, né, o Sem Cura, Parentes de Sangue, a Batalha de Chickamauga, que é uma reconstituição da Guerra Civil Norte-Americana de 1860 e pouco, entendeu? Da Guerra Civil. Tem esse O Retorno do Pródigo, que é muito bacana também, que é a história de um escritor que ele volta para a cidade, ter reminiscências também, que me lembra de novo, me passou na cabeça a ideia de um Proust. Eu acredito que o Thomas Wolfe deve ter tido contato com o Marcel Proust, entendeu? Obviamente, porque é um livro tão extraordinário que eu não descarto essa possibilidade, né? Aí, como ele em vez de escrever algo longo, ele colocou em pequenos contos. Tem o Leão de Manhã, que é muito bacana, e A Solitária Criatura de Deus. Muitas vezes ele escreve contos sobre a literatura em si, com análises da literatura, da escrita, da forma de se escrever, da forma de você pegar e escrever, entendeu? Dá um estilo. Me lembra assim, o Kerouac muitas vezes falou do Thomas Wolfe nos seus textos. Porque isso para ele era assim, como se ele tivesse assim, a figura do Thomas Wolfe como uma meta a seguir como escritor, algo assim, como se fosse uma cruz, né? Tivesse ali para ele o Thomas Wolfe era o escritor. Eu vou ler um texto aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler um texto aqui, um conto. Deixa eu ver aqui, sobre duendes, né? Deixa eu ver aqui se é sobre duendes. Eu fiquei na dúvida se eu ia ler sobre duendes
ou o outro aqui, deixa eu ver aqui, o Leão de Manhã, entendeu? Porque na hora que eu peguei, eu falei assim, vou separar um desses contos aqui, e vou fazer uma leitura. Esse sobre duendes, eu vou ler o Sobre Duendes. Um armênio amigo nosso, senhor Vladimir Adzigian, de South Brooklyn, citou entre os defeitos do nosso estilo literário uma certa frieza e uma certa economia de tom e de forma, as quais se contribuem para a precisão e o comedimento. É isso aqui que eu tô falando, que é a ideia dele, né, de escrever sobre botar uma forma sobre escrita, falar sobre o estilo de escrever, que é o que ele gostava muito de fazer. Este crítico acha, e corretamente pensamos também, que nosso trabalho lucraria caso tivesse um pouco mais de exuberância, um entusiasmo mais impossível, até mesmo um pouco de exagero aqui e ali. Pois, diz ele, o exagero em si é uma forma de entusiasmo. E entusiasmo, em minha opinião, é a qualidade que falta ao trabalho de vocês e a quase toda a literatura americana. E assim, esse cavaleiro cultivado prossegue dizendo que nós, americanos, nunca superamos a influência repressora de nossos ancestrais puritanos e que, segundo ele acha, nunca nos conheceremos totalmente até que o façamos. Admitindo, por um lado, a verdade das observações de nosso amigo e reconhecendo pesadosamente que nosso estilo de fato sofre de uma espécie de dosagem puritana, de uma quase reclusão formal, pensamos, por outro lado, poder introduzir algumas restrições suaves, embora apologéticas, ao teor geral de nossas afirmações. Em primeiro lugar, se nosso estilo realmente sofre de uma frigidez puritana, é porque nós, pessoalmente, padecemos do mesmo defeito. E por mais que lamentemos isso, por mais que queiramos romper as barreiras de nossa descrição rumo a uma comunicação mais livre e ardorosa com o universo, talvez seja melhor refletir sempre o estado de nossa alma, mesmo essa frieza sendo gélida e dura, do que assumir uma espontaneidade injustificada e falsa, que não temos. Além disso, mesmo se pudéssemos superar a circunspecção constrangida de nossa natureza, abrindo caminho para uma espontaneidade mais impulsiva, deveríamos hesitar em tentá-lo, pois se assim fizéssemos, muitos de nossos amigos e leitores seriam afrontados com seu senso de decência e modéstia pessoal. Os principais entre essas pessoas são os nossos amigos irlandeses, que contamos as centenas. Nossa admiração e afeição pelos irlandeses é, acreditamos, bastante conhecida. Além da tradicional afeição pela raça, na qual todo garoto americano é educado, e que é tão natural para ele quanto um dedo machucado no pé, sempre tivemos o privilégio de expressar em nossos trabalhos escritos de forma tão sóbria e comedida quanto é possível um homem, e com certeza por demais sóbria e comedida para agradar ao gosto do senhor Adzigian, de expressar o que sempre nos pareceu qualidades brilhantes e distintas da raça, sua grande e duradoura contribuição para a vida do país. Encontramos frequentes oportunidades para prestar-lhes homenagens por sua genuína honestidade, por sua devoção ao serviço público, por sua brilhante habilidade para a política e o governo, que lhes mereceu um registro de administração altruísta incorruptível, a qual é, acreditamos, incomparável a qualquer outro povo do mundo. Onde mais no mundo se pode encontrar um povo que assume a onerosa e ingrata tarefa de governar com alegria e sem reclamar, e cuja devoção aos princípios da lei, da ordem, da sobriedade, da conciliação razoável, cujo devotamento desinteressado ao bem comum seja tão elevado, leal e imaculado em seu idealismo quanto dos irlandeses? Onde mais entre todos os povos que compõem a vasta vida poliglota americana se pode encontrar um povo cujo patriotismo seja tão somente 100% americano, mas que também mantenha uma média constante de 137%? Sempre consideramos não somente um dever, mas um privilégio agradável referir-nos em várias ocasiões a estes fatos tão conhecidos, e se finalmente desistimos, foi em grande parte por conta dos protestos de nossos próprios amigos irlandeses. Pois, disseram eles, o único prêmio que desejamos ou esperamos era o reconhecimento do dever público,
modestamente cumprido e realizado de forma honrosa. A virtude já era em si sua própria grande recompensa. Sempre houve, é verdade, entre outros povos, certos demagogos detestáveis, fazendo constantemente discursos públicos em benefício próprio, batendo orgulhosos no peito. Houve inclusive aqueles personagens desprezíveis que enxergavam a política como um meio de acumular riquezas à custa dos fundos públicos. Para si próprios, entretanto, tudo o que pediam era um alegre privilégio de servir seu Estado ou sociedade tão bem quanto possível, dando ao país o máximo de devoção. Seria recompensa suficiente, e o reconhecimento de que se dera tudo de si pelo país era o que bastava a qualquer homem. Certamente era odiosa a ideia de reconhecimento público para uma tarefa tão nobre e idealista. Então, por favor, que não afrontássemos seus sentimentos mais profundos e sagrados falando disso depois. Visto que a questão foi apresentada a nós dessa forma, por muitos de nossos queridos irlandeses, consentimos relutantemente em nos privarmos de mais uma demonstração pública do nosso entusiasmo. Antes isso do que ficarmos sujeitos ao opróbrio de um povo que, como bem se sabe, está entre as raças mais recatadas e modestas do mundo. Em questões de julgamento literário, no entanto, confiamos em que nos seja permitida uma expressão mais completa e livre de nossas emoções, uma vez que toda raça, por mais inata que seja sua modéstia, por mais consagrada que esteja na confiança do público, pode merecidamente orgulhar-se de suas realizações artísticas e merecidamente gabar-se de todos os seus homens de talento. É de conhecimento geral que a Irlanda sempre foi abundante em gênios. A velha Erin, que é um diminutivo da República Irlandesa, né? É uma designação poética, né, da Irlanda. Erin vem há séculos caminhando com eles. Na verdade, há tantos dessa espécie gloriosa que foi necessário estabelecer uma espécie de serviço de imigração para exportar os gênios irlandeses para outras nações que, embora maiores, são lamentavelmente deficientes em seu suprimento de gênios. O freguês principal na importação de gênios irlandeses tem sido nossa própria querida nação. Na verdade, acreditamos não ser nenhum exagero dizer que, em matéria de gênios, os irlandeses estão no topo de nossa lista. Aqui nos Estados Unidos, preferimos ter um bom e autêntico gênio irlandês a meia dúzia de espécimes poloneses, suecos, tchecoslovacos ou húngaros, qualquer que seja a reputação deles. É verdade que cidadãos ingleses, visitantes, estão ainda em demanda considerável e trabalham com afinco à frente de clubes literários, de clubes culturais, fóruns femininos e no cinturão do milho. Qualquer escritorzinho inglês de nona categoria ainda pode chegar aqui e insultar o país com as expressões de desprezo mais seletas e indecifráveis de seu vocabulário de Oxford e exigir de suas adoráveis plateias prêmios que nenhum americano sonharia em pedir. Ainda existe um bom mercado para os talentos ingleses, mas entre os Houghton, digamos assim, as verdadeiras sofisticações da cultura, os bardos e contadores de histórias irlandeses vêm em primeiro lugar. Um mau escritor inglês ainda pode passar uns proveitosos 6 ou 8 meses comendo e bebendo desde os Pampas em Portland, no Maine, até no Tacoma, em Washington, à custa desse grande povo benevolente e amante da cultura. Mas isso exige viajar muito, e nem sempre o talento inglês sabe escolher os lugares. Deve ocasionalmente estar preparado para as exigências desconfortáveis das paradas de pernoite, acomodações ruins e comida precária. Um gênio irlandês jamais se defrontaria com nenhuma dessas possibilidades embaraçosas. Consegue escolher seus lugares e fazer o que bem entende. Pode permanecer em Nova York, nos salões perfumados da plutocracia amante da arte, e consegue sempre o melhor de tudo, sem maiores despesas para si próprio, já que exerce apenas um pequeno grau de cautela e tem discernimento suficiente para saber de que lado seu bolo tem caviar. Um cidadão inglês talvez tenha de suportar uma eventual rodada de drinks, ou hospedar-se em uma casa da segunda melhor família de Hamtramck, Michigan. Mas um visitante irlandês nunca. Um visitante inglês talvez precise ter ao menos um vestígio de reputação, ter recebido o endosso do Hugh Walpole ou trazer-se no bolso uma carta de recomendação de J.B. Priestley.
mas um visitante irlandês não precisa de nada. Naturalmente, é preferível que alguém já tenha ouvido falar dele antes, mas não é de forma alguma essencial. O mais importante é que ele seja um escritor irlandês visitante. E é claro, todos os escritores irlandeses visitantes são gênios, e não somente gênios, são os gênios mais especiais e resistentes, são o número 1, os 18 quilates. Depois disso, nenhuma recomendação é necessária. Pode simplesmente se chamar Sean O'Mulligan, ou Seamus O'Toole, ou qualquer outro nome excêntrico, e tudo está bem. Precisa apenas descer do navio e anunciar aos repórteres que é o autor de um épico intraduzido e intraduzível, escrito em gaélico puro. Ele despreza, é claro, o uso da língua inglesa, a não ser para descontar um cheque. No mais, ele abomina a raça que oprimiu de forma tão horrenda, sangrenta e cruel a velha Erin por 1000 anos, etc, etc, etc. E dali por diante, sua trilha é suave, sua cama são rosas. Se, além disso, ele descer pela prancha de desembarque, murmurando entre os fios de sua barba alguma coisa sobre um duende verde. Um duende verde que apareceu morto e que dizem era visto ano após ano surgir atrás da casa de um velho lá no oeste, na colina, ou qualquer outra conversa sobre elfos como essa, conversa sobre a qual os adultos barbados de sua raça lutam por convencerem-se e outras pessoas pensam que eles realmente não passam de um bando de garotinhos, pois tudo será absorvido sofregamente. Vai andar de boca em boca nos salões e será aclamado como uma perfeita obra-prima da excentricidade. Muito irlandesa, exótica e admirável nas palavras. Muitos bardos irlandeses visitantes ganharam reputação, alcançaram celebridade, comeram e beberam até o fundo do grande coração americano com simplesmente isso. Pode ser perfeitamente verdadeiro, é claro, que enquanto tudo isso acontece, enquanto o gênio irlandês murmura por entre os fios de sua barba histórica sobre fadas e duendes, sendo mimado nos regaços sedosos da adorável plutocracia como uma recompensa por sua fantasia exótica, algum pobre ignorante filho nativo, bastardo, algum campônio de olhar desolado do Nebraska, do Texas, do Tennessee ou de Minnesota esteja sofrendo em silêncio toda a fúria, todo o terror, todo o sofrimento, toda a pobreza, toda a crueldade e todo o desprezo que um jovem rapaz dessa terra abundante já conheceu. Pode ser verdade, digamos que enquanto os Seans e Seamuses visitantes tagarelam na Park Avenue sob seus duendes para uma plateia de moças embevecidas vestidas em seda, algum jovem nativo de olhos selvagens esteja esmurrando a parede de seu sótão, dedos ensanguentados, perguntando-se onde, quando e como, em nome de Deus, numa cidade apinhada de 8 milhões de pessoas, onde pode ele encontrar uma mulher ou mesmo saciar sua fome por um momento na concisão amarga e comprada de uma prostituta. Sim, enquanto as pernas adoráveis cruzam-se devagar e deslizam pelas coxas sedosas, enquanto os ventres perfumados agitam-se fervorosos aos carinhos élficos de Sam, um garoto talvez esteja se consumando na noite, consumindo-se nas vigílias solitárias e sombrias da escuridão, atribuindo ao silêncio uma língua que ele moldará em linguagem nova, que sobreviverá às coxas sedosas, a Sam e Seamus. Mas não se perturbe, caro leitor. Quando o jovem vencer a agonia do silêncio e passar a fama absoluta, quando sua alma incansável e imperiosa tiver trilhado seu caminho rumo à praia, quando por seu próprio e exclusivo esforço ele estiver a salvo em terra, pode ter certeza de que logo ele se verá sobrecarregado da ajuda de que já não precisa. Pernas adoráveis, coxas sedosas e ventres perfumados hão de agitar-se amorosamente então para ele, como fazem agora para Sam. E toda prostitutazinha rica e elegante disputará as honras da cama que a pobreza bacharelou e a fama ocupou. O jovem, deixado um dia a definhar e morrer de fome, será agora bajulado e acariciado pelos mesmos macaqueadores da moda que antes o ignoravam e que procuram agora transformá-lo no macaco deles. E a perfídia dessa adoração será mais odiosa do que a perfídia daquele desprezo, pois está escrito no léxico da fama que aquele que se deixa prostituir pela moda será prostituído pelo tempo. Talvez o leitor possa detectar nessas linhas severas o matiz de alguma amargura. Talvez se choque ao perceber que há um ligeiro descaso entre as pessoas da presente geração desse país iluminado e amante da arte para com o jovem artista nativo.
É concebível que o leitor possa divisar aqui nesse retrato verdadeiro de nossos costumes nativos alguma tintura de justiça, algum snobismo de moda, alguma presunção de gosto, mas há importantes autoridades nessas questões que logo informarão ao leitor que, caso ele esteja pensando em qualquer uma dessas coisas, está seriamente enganado. É necessário olhar para aquilo que George Weber, na faculdade, aprendeu a chamar de o aspecto mais profundo e significativo da situação. Vistas sob essa luz, as coisas que possam ter parecido um tanto difíceis e confusas tornam-se maravilhosamente claras. Em todos os lugares eu tenho contado a história da vida de George Weber, de forma bem detalhada, e mostrei nessa narrativa que a recepção mais comum obtida por nosso jovem artista nativo durante seus anos de aprendizado é um bom e rápido chute nos dentes, seguido de um bom e rápido chute no traseiro, que o manda voando por porta fora para o meio da rua. A razão pela qual isso acontece ao pobre jovem filho nativo, enquanto Sam e Seamus comem e bebem e frequentam prostitutas até se fartarem, não é porque as pessoas queiram ser cruéis ou indiferentes, mas porque os grandes homens e as adoráveis mulheres das classes cultas há muito tempo descobriram que a melhor coisa que pode acontecer a um rapaz pobre de origem nativa é receber alguns bons chutes na cara. Eles sabem que o rapaz só pode alcançar sua plena maturidade através da adversidade. Daí que o chutam porta fora simplesmente para ajudá-lo. Dessa forma ele é privado de se tornar meigo. As pessoas que vivem no luxo, que têm rendas asseguradas, apresentam noções bem severas e espartanas sobre meiguice. Para dizer a verdade, todos querem compartilhar com o jovem rapaz as dificuldades que ele enfrentou depois que ele já as enfrentou. E obviamente não haverá simpatia alguma, a menos que ele tenha enfrentado dificuldades. Qualquer milionário iluminado pode explicar os aspectos mais profundos e significativos da situação. É realmente uma parte do que chamamos o sonho americano. Pertence ao nosso ideal de individualismo austero. Quanto mais um sujeito recebe chutes na cara, mais austero ele se torna. É nosso método de fazer as coisas, uma expressão tão simples e direta de nossa vida que até mesmo inventamos um nome para ela. Orgulhosamente, nos referimos a ela como o jeito americano, American Way, né? Sensacional, né? Muito bom, né? Muito bom. Isso diz muito sobre tanto lá quanto cá, né? As formas como os artistas nativos, como as pessoas, né? Como as pessoas que têm que chegar a algum lugar por esforço próprio, né? Pelo esforço próprio. Nós temos que chegar por nosso próprio esforço, sem depender muito da ajuda dos de cima. Aí nós chegamos, porque quem é favorecido, né? Quem é favorecido tem os seus favores, vai aí fazer grandes coisas extraordinárias, ou nem tanto. Eu quero puxar aqui um pouquinho antes de terminar o vídeo, essa capa do meu Menino Perdido, que tá aqui. Ela é do artista do Edward Hopper, ó, Edward Hopper, que é também da mesma linha, né? A linha que o Thomas Wolfe coloca, né? A temática da solidão, a temática do indivíduo só, o individual. Isso me chamou bastante atenção. Inclusive vou botar aqui, ó, tem uma pintura aqui diferente aqui do Edward Hopper. Você que não conhece, vale muito a pena. Sobre esse conto aqui dá pra fazer uma conexão até com o Jack Kerouac, né? O Kerouac ele penou bastante, escreveu bastante antes da fama, antes do On the Road. Antes do On the Road, aqui, continua a pintura do Edward Hopper. Ele penou bastante e depois que fez sucesso, aí começaram a se aproximar dele para querer tirar alguma vantagem. E ele, obviamente, não deu muita bola e se implicou muito com isso. Quem conhece a história do Jack Kerouac sabe como é que foi. Então esse conto ele casa muito bem. Muito bem, o próprio Kerouac ele fazia muitas citações ao Thomas Wolfe, porque ele considerava o Thomas Wolfe aquele autor que ele tinha que se parelhar, entendeu? O autor que ele mais se emparelhava era justamente esse grande Thomas Wolfe. Beleza, gente? Ó, aqui na contracapa do livro, ó, Thomas Wolfe junto com Scott Fitzgerald e William Faulkner, um dos maiores escritores da moderna literatura norte-americana, tão importante que um conhecido jornalista, que é o Tom Wolfe, né, rendeu-lhe uma mais que justa homenagem, criando para ele um pseudônimo. Eu até falei sobre isso. Ó. A Iluminuras, que é a editora aqui,
escolheu este conjunto de contos que trazem a marca eloquente de Woolf para que o leitor possa entrar em contato com uma das mais férteis produções literárias desse século. Eu até depois vou pesquisar para saber se por um acaso tem alguma... Tem outras obras dele, isso aqui é de 2001, se por um acaso tem outras obras rodando aí, né? Eu realmente desconheço, mas eu também desconhecia até que tivesse em português alguma coisa dele, né? Sim, mas graças a Deus tem esse material aqui que você pode entrar em contato, você pode ler, que vale a pena pra caramba. Ó, eu espero que você tenha gostado. O Menino Perdido, ó, aqui, ó, Menino Perdido, olha só, Menino Perdido, vale bastante a pena, é um material bacana você ler. Se você gosta de ler contos, com muita profundidade, vale a pena esse material aqui. Beleza, gente? Ó, espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e comente, beleza? Valeu, tchau, até a próxima.